O técnico Mano Menezes indicou na atividade desta quarta-feira o time titular que vai utilizar no sábado contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E Alexandre Alemão pode estar perdendo a sua vaga no time titular. E Alan Patrick deverá ter a sua primeira oportunidade, começando uma partida após o seu retorno ao Internacional. A direção está buscando negociar com o Corinthians uma possibilidade para que Bruno Mendes seja contratado em definitivo, mas a primeira tentativa acabou não dando muito certo. Uma joia argentina foi oferecida ao Internacional por um empresário muito conhecido. E tem também os bastidores do que a gente já falou aqui, o caso dos robôs e também a busca do Internacional no mercado de transferência por reforços para o restante da temporada. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 11 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo a gente faz um resumo de tudo de mais importante que aconteceu ao longo dessa quarta-feira no noticiário do Internacional. E teve bastante coisa. Mas eu começo falando do treinamento, que eu não falei aqui ainda no canal ao longo do dia de hoje. Porque na atividade dessa quarta-feira, a gente teve um indicativo do técnico Mano Menezes de qual será o time titular da equipe contra o Corinthians. Esse indicativo ele foi dado na atividade de quarta-feira pela manhã no CT Parque Gigante, que foi o primeiro treino em que o Mano Menezes teve a oportunidade de trabalhar com os titulares nessa semana. E nessa atividade, em um primeiro momento, ele puxou para um canto e conversou com 11 jogadores de linha. Bustos, Mercado, Vitão, porque o Bruno Mendes ele não pode jogar contra o Corinthians, René, Dourado, Edenilson, Depena, Alan Patrick, Wanderson, David e Alexandre Alemão. 11 jogadores de linha conversaram com o Mano Menezes. E obviamente que não podem jogar 11 jogadores de linha. Só que logo que começou a atividade, a gente já viu qual o pensamento do Mano para a partida. Ele começou o treinamento tirando o Alexandre Alemão do time titular. E o Alan Patrick foi a novidade se a gente tiver como base a última partida do Internacional no Campeonato Brasileiro. Bom, contra o Juventude. O que ele treinou? Ele trabalhou um esquema com 2 atacantes, Wanderson e David. E a gente sabe do entendimento do Mano Menezes, eu já falei isso aqui, de que o David não é ponta, mas também não é um centroavante. Ele é um cara para jogar no ataque se tiver alguém acompanhando ele. E esse cara foi o Wanderson. Ele mudou um pouco o esquema e jogou com 2 atacantes, assim como ele havia feito na partida contra o Guairenha, pela Copa Sul-Americana. Lá no Paraguai, vocês lembram? Ele coloca o David, tira o Maurício e joga o David para jogar junto com o Alexandre Alemão. Pois é, foi isso que ele trabalhou nesta manhã. Ele recua o Rodrigo Dourado para ser quase um primeiro volante muito próximo aos zagueiros. Ele fecha um pouco o René para se transformar nesse terceiro zagueiro e assim ele libera o Bustos pelo lado direito. Abre o Depena para dar amplitude pelo lado esquerdo. O Depena vira quase um ala esquerda e o Bustos um ala direita. E aí ele bota 2 centroavantes com o Alan Patrick jogando por trás e o Edenilson fazendo esse setor do meio campo. Foi o que ele tentou. O Alan Patrick então deverá ser titular contra a equipe do Corinthians. É claro que durante a atividade ele fez algumas mudanças. Ele tirou o Alemão e colocou tirou o Alan Patrick e colocou o Alexandre Alemão. E assim o Alemão voltou para o ataque, aí abriu de um lado o Wanderson, do outro lado o David, o Depena centralizou. Mas foram mexidas durante o treino. O time que a gente está postando para começar jogando contra o Corinthians é esse, que foi o primeiro que ele treinou, sem Alemão e com Alan Patrick. Um outro assunto importante pra gente tratar aqui, senhores, é a situação do Bruno Mendes, tá? Eu convido vocês a irem no canal do Marinho Saldanha. Sabe muito de Internacional, o Marinho Saldanha. Tá com um canal muito bom aqui no YouTube. E o Marinho Saldanha, que é repórter do UOL, setorista de Inter, ele trouxe informação de que Inter e Corinthians já estão tendo conversas pelo passe do Bruno Mendes. A gente sabe que o preço fixado é de 6 milhões de dólares, um preço que o Internacional não pretende pagar pelo jogador porque entende que é muito alto, mas o Inter está tentando negociar isto com o Corinthians. E de acordo com o Marinho, a primeira tentativa que o Corinthians fez foi recusada. Era uma tentativa de pagar esse valor em suaves parcelas a perder de vista. E o Corinthians disse, não, assim não dá. Tem que ter uma entrada de pelo menos 50% do valor que o Inter for pagar pelo Bruno Mendes. O Inter tenta baixar um pouco esse valor. E essas conversas estão acontecendo com o Corinthians. Então aquela história
de que o Inter não havia nem começado a conversar com o Corinthians, agora já não é mais verdade. O Inter está fazendo movimentos para manter o Bruno Mendes e a gente sabe que no Beira-Rio existe um otimismo para a permanência do Bruno Mendes aqui no Internacional. A gente tem que ver como que essa história ela se desenrola. Uma outra sobre negociações foi trazida pelo Wagner Martins, pelo Vaguinha, no canal do Vaguinha. O André Curi, empresário que tem uma série de jogadores no Internacional, ele é empresário do Lisier, ele é empresário do David, ele é empresário do Maurício, era empresário do Praxedes, do Yuri Alberto. O André Curi ofereceu um jogador jovem para o Internacional da Argentina, o Facundo Farias. O Facundo Farias, ele joga no Colón da Argentina, tá? Ele é um meia atacante e ele tem só 19 anos de idade. Nessa temporada, 18 jogos e 4 gols. E o André Curi ofereceu esse jogador para o Internacional porque ele está buscando mercado para o atleta no futebol sul-americano, mas com uma vitrine maior para a Europa, que não é o caso do Colón. O Inter não cogita comprar esse jogador agora porque ele vale de 6 a 8 milhões de dólares. Um valor alto para um investimento assim de uma aposta. Mas é um jogador que foi oferecido para o Internacional, que já está começando a se mexer pensando na janela de transferências do dia 18 de julho. Aliás, sobre isso, eu gravei um vídeo aqui falando sobre os movimentos que o Internacional pretende fazer nesse mercado de transferências que abre no dia 18 de julho. Centroavante é a principal prioridade. Tem 2 nomes cotados pela direção. Zagueiro pode vir também. E tem o nome do Gemerson, e eu expliquei tudo sobre isso nesse vídeo que eu coloquei aqui agora há pouco. Outro vídeo que eu coloquei aqui foi sobre o caso dos robôs, que enfim, foi uma bomba que caiu no Internacional ao longo do dia dessa quarta-feira. É uma matéria publicada pelo Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, muito competente repórter, que trouxe a informação de que um laudo pericial apontou indícios de que robôs participaram das eleições presidenciais do Internacional e eleições do Conselho Deliberativo no ano de 2020. Eu dou detalhes do que a versão da oposição, que acredita que a eleição é uma fraude, fala, do que a atual gestão fala, quais são as possíveis consequências disso, o que deve acontecer. Então clica ali no vídeo que eu explico bem, e eu quis separar bem essa história, não quis colocar no diário para que eu poder colocar os assuntos mais factuais de dia a dia de futebol e lá eu poder explicar bem explicadinho todo esse processo do caso dos robôs, que é mais uma façanha do ambiente político do Internacional inacreditável. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Não deu zebra, né? Não deu zebra na Copa do Brasil. Os jogos, eles foram muito na normalidade. Eu gostei muito da aposta do César Cidade Dias, que foi um pouco ousado. Ele disse que o Flamengo ganharia de 5-0 do Altos de Piauí e que o Palmeiras tocaria 4 no Juazeirense. Nenhum deu certo. Mas ali Fluminense ganhou, Ceará ganhou. Eu falei para apostar no Tombense que era uma zebra, mas não deu Ceará. Palmeiras ganhou, Flamengo ganhou, Corinthians ganhou da Portuguesa, sem grandes surpresas. Quer jogar lá na KTO? Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!